Olá, bom dia a todos. Hoje é dia 24 de maio, segunda-feira. Estamos iniciando mais uma semana, graças a Deus. Espero que vocês tenham passado um ótimo final de semana e que essa semana seja abençoada e produtiva para todos. Então, hoje nós temos aula de língua portuguesa e de ciências. Em português, não temos atividade do livro, é somente essa atividade de fixação do conteúdo de encontros vocálicos que a gente já iniciou na semana passada. Então, para quem já fez as tarefas, fez as correções, que foram solicitadas, já vai ficar mais fácil para resolver essa atividade de língua portuguesa. Então, aqui mais uma vez, nós temos uma breve explicação sobre o que é o encontro vocálico, que é o encontro de duas ou mais vogais juntas em uma mesma palavra. Quando fala juntas, uma tem que estar ao lado da outra. Não, por exemplo, aqui eu tenho a vogal I, a vogal O e a vogal O, tritongo. Elas estão separadas, então não significa que elas têm três vogais. Elas têm três vogais em cada sílaba, elas não estão juntas. Encontro vocálico é quando elas estão juntas. Na própria palavra vogais, a gente consegue ver duas vogais juntas, o A e o I. É quando elas estão uma do ladinho da outra. Então, não significa que, por eu ter três vogais em uma palavra assim, ela vai ser encontro vocálico, porque não é. Somente é encontro vocálico quando elas estão uma do lado da outra. Então, aqui nós temos uma breve explicação do que é o ditongo, novamente. É o encontro de duas vogais pronunciadas em uma mesma sílaba. O tritongo é quando temos três vogais pronunciadas na mesma sílaba. O próprio nome já nos dá a entender que é de três, E o ditongo de dois. O hiato é quando há esse encontro de duas vogais pronunciadas na mesma sílaba, mas elas ficam separadas. Por isso é importante a gente sempre prestar atenção, fazer as correções quando se trata de separação de sílabas, porque se você separar a sílaba errada da palavra, provavelmente você vai errar e não vai colocar aquela hiato, você vai colocar qualquer outra coisa, menos hiato. Porque se errar na separação de sílaba, erra também na classificação de encontro vocálico. Então, ditongo é quando tem duas vogais na mesma sílaba quando separadas. Tritongo, três vogais juntas na mesma sílaba quando separadas. Nós conseguimos falar o som das três vogais na mesma sílaba. E hiato é quando tenho as duas vogais, mas quando eu faço a separação de sílaba, cada uma fica em uma sílaba. Então, aqui nós temos mais um exercício para a gente poder treinar um pouco mais sobre o encontro vocálico. E aqui na primeira atividade, vocês vão formar as palavras colocando o D para ditongo, o H para o hiato e o T para tritongo. Então, aqui, vocês vão usar esse primeiro quadradinho para classificar com as letras aqui, D de ditongo, H para hiato e T para tritongo. Então, aqui vocês vão colocar as letras. E aí, vocês vão observar as palavras com o desenho. Aqui nós já temos a palavra chapéu, que tem duas sílabas. E aí já fica fácil até da gente entender com a separação de sílabas assim, para ficar melhor com o hiato, Porque a gente não corre o risco nem de separar a sílaba errada, porque aqui ela já está separada. Então, aqui na palavra chapéu, eu tenho duas vogais juntas aqui na sílaba pel. Então, se eu tenho duas vogais juntas, eu vou classificar como ditongo. E aí, vocês vão escrever a palavra chapéu aqui por extenso. O espaço está um pouco pequeno, mas vai caber. Aí, aqui na palavra viola, vocês vão classificar aqui se ela é ditongo, tritongo ou hiato e vão escrever a palavra aqui. Então, assim já fica bem mais fácil. Se eu sei que o hiato é quando eu tenho as duas vogais juntas, mas elas ficam separadas, em sílabas separadas, então já fica mais fácil para entender. Aqui é a mesma coisa, vocês vão classificar ditongo, tritongo ou hiato e escrever a palavra aqui dentro. E a lua, a mesma coisa, vão classificar e escrever aqui
a palavra completa. Aqui na segunda atividade, vocês vão descobrir as palavras escritas com X ou com CS. Então, aqui vocês vão tentar descobrir a palavra e vão escrever aqui. Aí, aqui, essa tem 2 sílabas, essa tem 4 sílabas. Quando é 2 sílabas ou 3, é mais fácil da gente formar a palavra, né? Quando é assim, quando é maior assim, fica um pouco mais difícil. Mas aí vocês vão embaralhando as sílabas até descobrir a palavra. Não tem muito segredo, que essa atividade a gente faz bastante, né? Fizemos bastante no 3º ano, no 4º ano e agora no 5º ano também. Porque são atividades que às vezes a gente fica, é muito chato, é muito fácil, né? Tem pessoas que acham muito fácil, mas se a gente não prestar atenção, acaba fazendo errado, né? Eu não posso inventar uma palavra que eu nunca vi, porque não existe. Tenho que ir embaralhando as sílabas até eu formar uma palavra conhecida, né? Então, se não prestar atenção ou não tiver paciência, uma atividade simples se torna uma atividade chata de fazer, né? Então, temos que ter bastante atenção, porque essas atividades são importantes também para a gente memorizar a separação de sílabas, né? Por isso que tem que ter bastante atenção. E aqui, vocês vão escrever em sílabas os nomes dos desenhos. Então, por exemplo, aqui você vai escrever a palavra e você vai querer escrever letra por letra, mas, prof, não tá cabendo, porque não é para colocar cada letra em um quadrinho, é para colocar as sílabas. Mais uma vez, aqui vocês vão escrever em sílabas como se estivesse separando. Então, isso aqui é um rolo de quê? De fita. A fita tem somente 2 sílabas, então vocês vão fazer assim, ó, fita, 2 sílabas. Aqui é a mesma coisa, uma palavra de 2 sílabas, vocês vão colocar a palavra aqui de sílaba por sílaba. A mesma coisa aqui. Não cabe a palavra inteira escrevendo por letras, então vocês vão descobrir a palavra e colocar cada sílaba dela dentro de um quadrinho como se estivesse separando. Então, língua portuguesa é somente isso. E agora vamos para a atividade de ciências, que é no livro, nas páginas 48 até a 52, onde nós vamos ver sobre a água, as propriedades, as características, né? Qual a importância da água na nossa vida, o estado físico da água, que ela vive se transformando, né? No nosso dia a dia, a água está em constante transformação e mudando os estados físicos também, né? Então, vocês vão ler essas páginas, somente leitura no texto. Lá no livro, vocês não precisam responder as questões que tem lá, é somente para leitura, e aí vocês vão responder essas 5 questões aqui. Qual a importância da água para o ser humano? Não pode colocar que não sei, ou porque sim, ou porque porque lá no texto tem a resposta, vocês têm que escrever conforme vocês encontrarem a resposta que está no texto. Onde é encontrada a água doce do nosso planeta? No texto também tem a resposta, porque essas perguntas foram tiradas do texto, então todas as respostas estão lá. Quais são os 3 estados físicos da água? A maior parte de água do planeta está em qual estado físico? Não é estado do Rio de Janeiro, de São Paulo, em Rondônia, é estado físico. A informação vai estar no texto. Quais são as 2 maneiras que pode ocorrer a vaporização? Então, quando vocês forem ler, já fiquem de olho nessa palavra, vaporização. Já fica mais fácil para vocês encontrarem a resposta. Então, a gente sempre tem que prestar atenção nas palavras, principalmente as palavras que estão em negrito no texto. Fica mais fácil da gente compreender e da gente encontrar a resposta. Então, agora eu vou mostrar para vocês no livro quais são as páginas que vocês vão ter que ler. Somente leitura. E foto vocês vão mandar somente dessa folha aqui, ok? Lembrando que não podem esquecer de colocar o nome de vocês e quando for tirar a foto, fazer esse enquadramento aqui, para que a gente consiga ver o nome de vocês, a turma e ver todas as respostas aqui por completo. Então, como a gente já havia visto, o título, né, do capítulo 4 é sobre a água.
onde nós vamos ter bastante informação, então é importante vocês lerem todo o texto. Essas perguntas aqui não precisam ser respondidas, a não ser que vocês queiram responder, mas não precisa enviar as fotos. Aí aqui já começa falando onde está a água, né? E tem um comparativo aqui com esse diagrama que representa a quantidade de água salgada e a quantidade de água doce no planeta. Então, é como se aqui fossem 100 quadradinhos. De 100 quadradinhos, somente 3 representa a água doce e o restante é toda a água salgada que existe no planeta. Então, a proporção de água salgada é muito maior do que de água doce. Por isso, nós sempre vemos na televisão ou estudamos também em sala de aula que é importante a preservação, né? O cuidado com os rios, com os mares, com a poluição, né? Não jogar lixo no chão, nas ruas, porque esse lixo acaba sendo levado também pelas chuvas, né? E acabam contaminando a água doce. Então, por isso que sempre teve essa preocupação e agora, mais do que nunca, a gente ouve falar sobre isso, porque a poluição da água doce é um perigo para a nossa saúde, para a nossa sobrevivência, porque se comparado no planeta inteiro, a água doce tem bem menos do que a água salgada, porque o planeta é mais da metade feito de água salgada do que de terra, né, de continente. Então, por isso que é importante a gente sempre falar sobre a preservação do meio ambiente, que está totalmente ligado à preservação da água também. Aí aqui a gente tem mais algumas informações sobre a água doce, né? Importante ler sempre as legendas das fotos, observar as fotos, ver aonde a foto foi tirada. Mais uma vez, essas questões vocês não precisam responder, somente para leitura. Então, já vimos aqui página 48, 49. A página 50 também, vocês vão ter que ler, observar as imagens, né? Ler as legendas, ver o que está falando aqui em cada coisa, observar as palavras em negritos, que elas não estão em negrito por acaso. Sempre as palavras importantes, mais importantes do texto, vão estar em negrito, que todo o texto é importante, mas sempre vai ter algumas palavras-chave que a gente precisa memorizar. Aqui na página 51, nós temos as mudanças de estado físico da água. Então, aqui nós temos algumas figuras para exemplificar isso, né? Mais uma vez, palavras em negrito destacadas, porque são mais importantes, né? Aqui tem uma dica para vocês acessarem, quem puder acessar, sobre o estados da matéria. É uma reportagem em um link que fala um pouco mais sobre isso. Então, quem tiver curiosidade de procurar, é só digitar esse endereço que está aqui e procurar saber mais informações sobre isso. Mas é só para quem for bastante curioso mesmo, não é obrigatório. E por último, a página 52, onde nós vamos ver a continuação, né, sobre esses estados físicos da água. Então, aqui, ó, lembra que eu falei para a gente procurar essa palavrinha ali que tinha lá na atividade, vaporização? Então, aqui já está falando sobre aquele assunto. Então, é importante vocês prestarem atenção, porque com certeza a resposta daquela questão vai estar aqui. Então, aqui nós temos a imagem de roupas secando no varal, né? Que a gente já consegue imaginar o que é essa vaporização. Temos aqui também um recipiente no fogão com o fogo ligado, né? Aqui tinha uma quantidade de água e aqui já tem bem menos. Então, aqui temos palavras em negrito novamente, para a gente observar e entender melhor como a água está no meio ambiente, como ela se transforma no meio ambiente a todo momento, né? Então, por hoje é somente isso. Espero que vocês gostem dessa aula, que ciências é uma aula que eu gosto bastante. E falar da água também é sempre importante, né? Para a gente entender como que ela está no meio ambiente, como ela é importante para a gente e como ela é tão frágil. Se a gente não cuidar, a gente pode ficar sem ela. Então, por isso que é sempre bom falar sobre a água. Então, por hoje é somente isso. Tenham todos um bom dia e boa aula também. Mais uma vez, se vocês precisarem de alguma coisa, de alguma dúvida, vocês sabem que é só me chamar.